Alguém tem alguma pergunta antes de começar sobre o painel em si? Podemos dar início. So, Mass, I will share your presentation now. Okay. Thank you. So, just a second. So, can you see my screen? Yes. Okay. So, we're ready to start. All right, thank you. So, thank you everybody for inviting me today, Alex. As Alex told me, my name is Mads. I'm a master trainer with Lego Education, and I'm based in Lego Education in Billund in Denmark. Okay, então, bom dia a todos, né? Ele falou que ele é treinador, né? Facilitador Lego Education, e ele está dando olá da Dinamarca. So I'm sitting right now more than 10,000 kilometers away from you, 5 hours difference in time zones, but I hope that I'm loud and clear and that you can hear what I'm trying to communicate today. Então, ele falou que está a mais de 10.000 quilômetros, 4 horas de diferença, né, para frente, mas ele acredita que espera que vocês consigam, né, ele consiga transmitir para vocês o que ele quer comunicar. So I would like to talk a little bit about, or give you a brief introduction to what we mean when we say learning through play, and also why we believe it's such an important topic. Então a gente vai fazer uma apresentação, né, sobre o tema aprender por meio da brincadeira e por que eles acreditam que isso é tema tão importante, né? And if you can click to the next slide. Okay. I would like to start with a piece of research that was carried out by the University of Minnesota last year in 2017. Então ele vai iniciar com uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Minnesota em 2017. Basically, the study was set up to investigate how a group of children between 4 and 6 years old. Então, esse estudo foi feito com crianças, né, de 4 a 6 anos. Foi basicamente esse foi o público. The children were presented with the same challenge, and if you look at the challenge, it was a very closed-end challenge, a very boring challenge, if you can say so, with only one right answer. Então, as crianças foram apresentadas a desafio, né? Esse desafio era desafio bem fechado, onde eles só tinham uma resposta correta. So the study found that the group of children that solved this apparently boring task the best was the group of children that were dressed up as Batman. Então, as crianças foram divididas em grupos, né? E o grupo que teve a melhor performance foi o grupo que estava vestido de Batman. And what does that tell us? Well, the researchers were of course not able to prove if it was the children's need to want to use Batman's abilities to solve the challenge that was the reason, or was it the playful state of mind that they were carrying that was the reason behind they solved it best. But we believe that there's something about when you put on a playful mind, challenges become easier to overcome. Então, no estudo existiam algumas hipóteses, né? E assim eles não chegaram a uma conclusão exata se essa performance foi devido a eles quererem estar vestidos de Batman ou se eles estavam com um estado mental onde a brincadeira, né, o mundo da fantasia estava fazendo um papel importante. Ele acredita nessa segunda etapa, né, que esse estado da mente focado na brincadeira, na diversão, fez com que as crianças performassem melhor. So moving to the next slide.
we of course can ask ourselves, why is it important to focus on play? Então, vocês podem se perguntar, né? Por que é tão importante a gente focar nessa parte do brincar, do jogar? You can argue that it is natural for us. We are Lego. We are all about play. So it's important for us to focus on play. But there are also some other reasons why it's important to put the focus on the importance of play. Claro que eles dentro da Lego acreditam muito nessa parte do brincar, né? O brincar como algo sério, né? Importante. So if we look at some of these reasons, we could look at maybe different school cultures. I think there is also in Brazil probably an increased focus on testing and measuring student skills, which often means that the playfulness will disappear out of a regular school day for children. Então, a gente, nas pesquisas que eles estão fazendo, eles estão olhando muito para essa parte do brincar, porque nas outras partes do mundo e no Brasil, o conteúdo tem sido algo que está se sobressaindo a tudo mais, e essa parte do brincar, do jogar, está sendo deixado de lado. There's probably a perception from many that play, it is not really important. I can look at my home. I have a busy life. My children, they go to school. They are busy. Maybe we don't take the time to play as much as maybe I did when I was a child. And you can look into different cultures where there's also the same problems with that play is not something that is considered serious business. Então, mesmo nas nossas vidas, a gente pode perceber que a gente tem dedicado cada vez menos tempo ao brincar, né, com os nossos filhos. A gente tem uma vida muito corrida, né, e a gente não está levando em consideração toda a importância que o brincar tem para as crianças e para os adultos mesmo. Click on the next slide. We can see what Google will tell us about play. So I typed in what is play in Google, and this is what comes up in the definition when you use Google. Então, o Mestre, ele digitou brincar ali, né, no Google para ver o que aparecia, e foi isso que apareceu, né? So it says here that play is to engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose. So when I read this, I get a feeling that play is not something that people or that Google anyways consider a serious business. Então, a definição foi ele se engajar numa atividade prazerosa, né, de recreação, sendo algo que não é sério, né, ao contrário de se engajar em algo sério ou prático, um propósito prático. Então, o que ele pôde perceber ali, que pelo menos o Google, ele não leva o play como algo sério, né? So I can tell you that we disagree with this definition. We believe that play is serious business, and play can lead to development a lot of fantastic and basic skills for children. So we hope that in 10 years time there will be another definition on Google, but we have a lot of work to do before we can reach that state. Então, ele disse que na verdade ele discorda, né, disso, e que ele espera que em alguns anos daqui para frente eles possam mudar essa definição, né, do brincar, do jogar. Clicking on to the next slide. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu digitei, né, no Brasil, como brincar, ali algo como distrair-se, uma atividade qualquer que é tratada meio banalmente, né, algo que não é sério. So we know from studies, from longitudinal studies, that if we look at how children develop in the early years, there is indication that there is a higher tendency that they will develop great further on in life. Então, existem estudos longitudinais, né, que
tem sido feito aí no mundo inteiro, né? Que tem indicadores que se as crianças fazem certas atividades nos primeiros anos de vida, eles têm uma tendência a agir de certa maneira na vida adulta. So when we know that there is a direct connection between the quality that we put into children's early years and their adulthood, we need to make sure that it is quality that we put into the early years, because it will help them later on in life, and it will be also cheaper for society, for school systems, to have great young people in the school systems instead of having to make up for the mistakes that we have made in the early years. Então, ele disse que ele acredita muito que a gente deve investir aí nos primeiros anos, né? E esse investimento é um investimento que realmente vai recompensar lá para frente, tanto na educação, quanto no trabalho, na vida em geral, né? E isso para a sociedade vai trazer diversos benefícios e também, vamos dizer assim, uma economia, porque a gente não vai precisar gastar lá na frente alguns recursos, porque a gente trabalhou isso nos primeiros anos. The most fantastic part about this is that if we allow children to play, and if we incorporate a playful mindset in our school systems, children will learn these critical skills easily. Então, a coisa mais fantástica sobre tudo isso, ele falou que se a gente deixar que a criança brinque nesses primeiros anos, a gente já consegue atingir muitas dessas habilidades que são necessárias aí mais para frente. So looking at the next page, we can take a look at it. What kind of skills is it that we would like children to learn? And this is a model that has been created by the Lego Foundation. At the Lego Foundation, there's a lot of researchers collecting research that proves that there is a connection between play and learning. And we look at skills in 5 different buckets. Ok, então esse próximo slide ele vai mostrar uma pesquisa da Fundação Lego, que vem sendo feita aí ao longo dos anos, sobre a importância dessas 5 áreas, né, que estão tratadas aí no slide, e como uma abordagem integral para a aprendizagem nesses anos iniciais. There will always be a need to develop physical abilities, the ability to move, to understand the space, time and space around you. That's all, and our motor skills, always important. Então, vai sempre ter uma necessidade de desenvolver esse lado físico, né? O movimento das crianças, a compreensão espacial, né? A coordenação motora e etc. Creative skills become more and more important. The ability to come up with a new idea, or to imagine things, or represent things, transform your existing ideas into something new, and so on. It becomes more and more important in the world that we are facing today. Então, no mundo de hoje, esse lado criativo está ficando cada vez mais importante, né? Então, a gente tem que saber elaborar novas ideias, ter a possibilidade de imaginar coisas, transformar essas ideias em algo novo, né? E isso é cada vez mais importante nos dias de hoje. The next 2, social skills and emotional skills, are very closely connected. If you ask a preschool teacher, I think this will probably be, he or she will say this is the most important skill set that children need from the early years. The ability to communicate and to collaborate, but also the ability to understand each other and to develop empathy, control yourself, and regulate your own emotions becomes the starting point for all learning. Então, as duas próximas áreas, né, social e emocional, elas são super importantes. Se a gente for conversar com a maioria dos professores que estão em sala de aula na educação infantil, eles vão dizer que isso não é um passo inicial, básico, que todas as crianças têm que aprender. Eles têm que aprender a se comunicar, têm que aprender a
seguir regras, a trabalhar em grupo, e isso tem sido cada vez mais importante dentro da escola. Finally, cognitive skills is something that is related a lot to school, to different subjects, but also the things that we use in many different settings, like problem solving, our ability to think flexible, but also to build a strategy if we face some kind of problem or challenge. So cognitive skills is definitely something that is needed and totally in line with all of the other skills. Então, essa esfera cognitiva é algo muito importante que as escolas já trabalham muito, mas a gente tem que também ver o lado da flexibilidade no pensamento, da resolução de problemas complexos que as crianças têm que aprender para a vida mesmo. If you want to read more about the Lego Foundation's work, I can direct you to the Lego Foundation website, where there will be a lot more about this model and some other things that they have been developing, and some reports that you can download and investigate further. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Fundação Lego e as pesquisas, existe o site da Lego Foundation, né? Vocês podem entrar em contato e a gente passa o MES ou a gente, que dizem muito mais sobre essa pesquisa holística dentro dessas 5 áreas. So moving on, it's important also to look at so when we have children in school systems today, what is the future that they face? We know that technology already now fills up a lot of our own daily life. But imagine when these children that go to school today, when they enter the job markets, there will be a lot more need for technology. And what does that mean for the school system? How do we prepare our students for the job market and for jobs that maybe doesn't exist today? Então, é muito importante a gente levar em consideração aí o que as crianças vão enfrentar no futuro, né? Hoje já existe muita tecnologia que permeia aí por todas as nossas vidas, né? Dos nossos filhos, das nossas crianças. E imaginem quando essas crianças atingirem então o mercado de trabalho, o quanto de tecnologia não vai ter nesse momento. Então a gente tem que preparar as nossas crianças para poder lidar com isso e poder trabalhar em empregos que ainda nem existem. So we need to rethink and develop our educational systems so we can support the students better and prepare them even better for the future that lies ahead. Teach them new tools and focus more on tools that can be used in different settings, because the uncertainty of the future, we don't know what will happen, and we need to equip our students the best. Então a gente tem que repensar toda essa estrutura que a gente tem escolar de hoje, porque a gente tem que dar ferramentas para as crianças, onde tem que ser ferramentas abertas, então, eles vão poder usar em qualquer área, né? Mesmo porque a gente não sabe o que nos espera aí no futuro e quais são os empregos que vão aparecer daqui para frente. Moving on, taking a look at what the job market looks like today. Research done by the McKinsey Global Institute estimates that between 400 and 800 million individuals could be displaced by automation and need to find a new job in about 12 years' time, in 2030. Então, essa pesquisa da McKinsey Global Institute, né, nos mostra aí um cenário onde entre 400 milhões e 800 milhões de pessoas podem perder o seu valor dentro do mercado de trabalho até 2030 por causa da automação técnica. We also see in the report that 80% of future jobs
will require some kind of science, technology, engineering, of mathematics, what we call the STEM skills. 80% of future jobs will require STEM skills. Então, a gente pode perceber que 80% desses trabalhos futuros vão precisar de habilidades na área de STEM, né? STEM é um acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. When we look at what STEM skills is about, it is about observing, investigating, exploring, asking questions, and experimenting. And we compare STEM skills with play. We see a direct connection. So STEM, the way that we define STEM, like explore, investigate, ask questions, and experiment, that is what children do when they are in preschool and when they're young. That's exactly some of the same skills that they use when they play. Então, quando a gente pensa no STEM, né, o STEM é o que ele significa? Explorar, investigar, né, você lidar com todas esses cenários, né, e isso está muito conectado com o que é o brincar, que nada mais é do que explorar, investigar, chegar à conclusão, criar hipóteses, né? Então, a gente vê um link muito grande, né? A Fundação Lego vê um link muito grande entre as habilidades STEM, que tem se falado muito no mercado hoje, e o brincar. And finally, if we look into another piece of research that has been done by the World Economic Forum, on the next slide, we have they have been asking what will the future skills of the workforce be in just 2 years' time? What is estimated to be important skills for future workers? Então, se a gente olhar para essa outra pesquisa do Fórum Econômico Mundial, né, eles têm perguntado e estudado muito quais são as habilidades que vão ser necessárias aí dentro das empresas em 2 anos, né, 2020, e a gente pode ver essa lista. The research is called the Future of Jobs Report, and the top 3 skills that they estimate in this report is complex problem solving, critical thinking, and creativity. And especially creativity is something that we value very high in LEGO and LEGO Education and LEGO Foundation. We believe that it's important to develop creative abilities with children. Então, essa pesquisa, ela fala sobre o cenário do mercado de trabalho, né, em 2020, e a gente pode perceber que os 3 principais pontos são resolução de problemas complexos, pensamento crítico e a criatividade. Então, criatividade está no centro de tudo que a Lego Education faz e que a Fundação Lego pesquisa. You can say that the bad news is that this is not something, these things is not on the weekly timetables in schools. But the good news is that if we let children play, they will develop creative skills, they will develop critical thinking skills, problem solving skills, and a lot of other great things that they can use in the future. Então, a notícia ruim é que quando a gente olha para os currículos das escolas hoje, a gente não vê muito essa parte do brincar, né? Mas a parte boa é que se a gente deixar as crianças brincarem, com certeza elas vão desenvolver essas habilidades de resolução de problemas complexos, pensar criticamente e principalmente desenvolver a sua criatividade. So that was just a brief introduction to why we mean and what we think about play and learning. I hope you enjoyed the presentation, and thank you very much for paying attention. And I wish you a good day in Brazil. Thank you. Então, isso foi só uma degustação, né, de todo o trabalho que a gente faz aqui junto com a Lego Education. Ele agradeceu muito
pela oportunidade, né? E agora a gente vai abrir, então, para perguntas. Deixa eu ver se a gente pode abrir para o pessoal perguntar. Quem quiser fazer perguntas pode ficar à vontade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que tem bastante coisa. Mestre, we have lots of questions here, so I will translate here. Thank you. Primeiro, o pessoal está perguntando se eles vão ter acesso a esse material posteriormente. Depois, quando a gente fizer a parte dos embaixadores, a gente vai compartilhar com vocês todo esse material, porque isso foi só um início da nossa conversa que a gente vai desenvolver nos nossos 3 dias lá em dezembro. Tá? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta para o Mestre? Senão a gente vai passar para a próxima etapa. Most of the questions were about if we can share the slides, and I'm telling them that during our ambassadors program, we'll talk a little bit further about this, discuss a little bit further about the learning through play with our training, academy training session, and then there we can share everything that they want to. Sounds like a good idea. Thank you. Mais alguma pergunta, gente? So, Mass, thank you very much for your time. We appreciate you being with us. It's always a pleasure hearing you talking about, learning to play. Thank you, guys. Have a great day. I will sign off now. Thank you. Bye. Okay. Bye now. Então, pessoal, só para a gente finalizar, porque a gente já está com o tempo estourando, durante o nosso programa de embaixadores da inovação, né, que a maioria acho que vai participar, o que acontece? A gente faz no primeiro dia, a gente faz uma certificação Lab Education, que vem da Dinamarca. Tá? Então, nós temos 4 pessoas aqui certificadas pela Lab Education para poder realizar esses treinamentos. E a gente faz um treinamento onde vocês recebem certificados de 3 produtos da Lab Education e toda uma parte teórica sobre o aprender por meio da brincadeira. Tá? Então lá a gente vai ver muito mais, vai ser um dia inteiro desse treinamento com as certificações. No segundo dia, a gente tenta trazer algumas outras habilidades que são tão importantes dentro da educação infantil, né? Então, a gente trabalha com essa parte do socioemocional, né? Muito forte. A gente traz pessoal da rede de aprendizagem criativa para fazer oficinas mão na massa e a gente trabalhar mesmo com o que as crianças desenvolvem, né? Além disso, a gente dá uma ênfase grande sobre como lidar com a matemática nesses primeiros anos, né? Dentro da educação infantil. E no terceiro dia, a gente trabalha durante a manhã com todas essas habilidades de STEAM na educação infantil, né? O Mestre falou sobre o STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente trabalha com o STEAM, que é a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, dentro desse artes, a gente inclui todas essas
habilidades de design, né, de você produzir, prototipar coisas e também trabalhar com a parte da linguagem, tá? E depois, no final, a gente faz uma celebração onde a gente traz uma maratona tecnológica, né? Então a gente desenvolve vários projetos, vocês desenvolvem vários projetos, né, dentro de usando alguns kits da Lego Education, e a gente faz essa grande maratona para encerrar. São 3 dias bem intensos, de muita aprendizagem, mas também muita diversão, né? Porque a gente sabe que Lego significa diversão e a gente sempre entra no espírito onde a gente traz a criança que está dentro da gente afora nesses 3 dias. Então, são 3 dias muito legais, é uma catarse, assim, uma troca de energia muito legal. E depois vocês começam a participar de uma rede, né, uma rede de embaixadores, que assim, é fantástica, troca de ideias constante, muitas mensagens todos os dias, né? Uma rede no WhatsApp, onde a gente colabora, então todas as escolas que já passaram pelos embaixadores colaboram uns com os outros com ideias, práticas, e muitas outras coisas que são muito ricas assim para todo mundo que já participou. Então, era isso que a gente queria compartilhar com vocês, né? A gente trouxe aí a participação do MES e agora eu, né, queria agradecer então pela participação de todos e estamos abertos aí para perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tiver alguma outra dúvida, nós estamos à disposição.